Uma reviravolta incrível. Zaluzhny entrou em cena de repente, um retorno sensacional. A foto que explodiu na internet já tá chocando a todas, mas o verdadeiro estouro ainda tá por ver. O general fez uma previsão sobre o fim da guerra que deixa até o Kremlin sem saída. Um dezembro sangrento caiu sobre a Rússia. Uma catástrofe final paralisou a Federação Russa. Na URSS, a retaguarda profunda dos russos está sendo reduzida a cinzas. Esses não são golpes, é vingança da qual a Rússia jamais se recuperará. Gerasimov se meteu em problemas na frente. Ele relata vitórias e eles desmontaram a defesa adversária onde não conseguiam. Os russos não esperavam. Pokrovsk e Volchansk. Num moedor de carne em chamas, os ocupantes voam como lascas sobre os golpes de ataques relâmpago. Moscou ficou empolvorosa com o escândalo. Wittkov levou o plano secreto de Trump a Putin. Em Washington já se comentam coisas a portas fechadas e o Kremlin está em polvorosa. O que eles realmente estavam tentando esconder sob o pretexto de negociações de paz? Falaremos mais sobre isso adiante nessa edição. Ponto quente. Uma reviravolta inesperada. O honrado retornou. A internet pegou fogo. Foto. Mas isso não é tudo. Pouco tempo antes disso, Zaluzhny fez uma declaração impactante sobre como, em sua opinião, a guerra russo-ucraniana terminaria. Que sinal Zaluzhny está enviando? O que essa coincidência realmente esconde? Todos os detalhes sensacionais a seguir. A Rússia está tentando esgotar a Ucrânia e destruí-la por dentro. E as ilusões políticas sobre a reconciliação podem acabar em um conflito interno. É sobre isso que escreve o embaixador da Ucrânia no Reino Unido, Valery Zaluzhny, em sua coluna para o portal Liganet. O ex-comandante das Forças Armadas da Ucrânia, após um longo período de silêncio e trabalho na Ilha da Rainha, parece ter voltado não só ao campo da informação, mas também fisicamente retornado à Ucrânia. Após a demissão do chefe do gabinete do presidente, Andriy Yermak, e diante da instável situação política, parece que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tirou sua carta na manga. Este é o retorno do ex-comandante das Forças Armadas da Ucrânia. Existe essa possibilidade. Por exemplo, trazer rapidamente os Zaluzhny de volta de Londres fortaleceria imediatamente a posição da Ucrânia como um todo. E, em grande parte, o Zaluzhny está em Londres como embaixador, pelo que entendo, justamente para um momento como esse, quando for necessário alguma consolidação diante de uma ameaça externa. E o perigo externo aqui está justamente na instabilidade da posição dos Estados Unidos em relação a esta guerra. Sua coluna recentemente publicada no portal Liga.net, Zaluzhny destaca que uma paz rápida certamente significaria apenas uma derrota esmagadora e a perda da independência. Ele propõe focar na ideia de um cessar-fogo. Segundo ele, acordos de paz definitivos com a Rússia só seriam possíveis com uma garantia de segurança de 100%. Tais garantias de segurança poderiam ser a entrada da Ucrânia na OTAN, a instalação de armas nucleares no território ucraniano ou o posicionamento de um grande contingente militar capaz de enfrentar a Rússia. No entanto, hoje isso não está em discussão. E levando em conta tanto a falta de preparo tecnológico quanto doutrinário de qualquer país membro da OTAN ou de outro país, exceto Rússia, Ucrânia e China, essa questão, em princípio, não pode ser considerada. Depois que a Federação Russa não conseguiu conquistar fisicamente a Ucrânia, Slovcom. Tenho certeza de que o Kremlin está focado, além da vertente militar, em minar a sociedade ucraniana por dentro. A chamada estratégia de desgaste. As estratégias de desgaste têm seu próprio golpe decisivo. E se para o inimigo isso significa levar o país ao colapso devido a ações militares, a situação política e econômica, o que seria então um golpe decisivo? Nessa situação, se lembrarmos da história, a resposta é óbvia. É a guerra civil. Sim, é exatamente esse o golpe decisivo que a Rússia busca sistematicamente ao implementar a estratégia de desgaste. Na opinião de Zaluzhny, o congelamento do conflito na linha de frente é agora um dos cenários mais prováveis para o fim da guerra. Mas a reconciliação será de curta duração. A etapa intermediária pode incluir o congelamento das hostilidades na linha de frente, que eu considero talvez o cenário mais provável. Quer alguém goste disso ou não, são as realidades objetivas, que se formam tanto no campo de batalha, tanto no aspecto econômico, social e político. O retorno de Zaluzhny à Ucrânia e seu artigo são, sem dúvida, um sinal para a sociedade ucraniana e para o mundo inteiro de que a luta nos níveis diplomático e militar continua e que ninguém aceitará as condições da Rússia.
Na Rússia, começou um dezembro sangrento. A sequência de catástrofes não termina e instalações-chave que o Kremlin considerava intocáveis estão explodindo em chamas. As forças armadas da Ucrânia atacam onde os russos menos esperam. Nossos atingem a retaguarda profunda dos russos, do SFB e dos homens de Kadyrov. No meio das chamas, as autoridades não conseguiram esconder o fracasso. Confira todos os detalhes. A Rússia em chamas, na escuridão, um blackout região Moscou, dezenas de prédios residenciais no escuro. Não há luz ali. Algo tá queimando em um deles. E aqui não há nenhum sequer. Esta não é a primeira vez que os russos ficam na mais completa escuridão. Há um mês, ocorreu um grande apagão na região de Moscou. Bem, os drones do bem fizeram um bom trabalho, embora as autoridades de ocupação, é claro, neguem isso. Cord. Em essência, trata-se de um desligamento gradual do fornecimento de eletricidade de Moscou. Isso não acontecerá hoje, nem amanhã, nem daqui a uma semana. Talvez, infelizmente, nem mesmo no Ano Novo. Mas considerando que a Ucrânia está intensificando seus ataques aéreos em território russo, quantos drones ucranianos estão atualmente sobrevoando o território russo? Não existia nada assim em 22, 23, não existia nada assim em 24. Já é manhã na região de Krasnodar. Moradores locais relatam explosões em Tuapse. A refinaria de petróleo de Yuzhny e um dos portos locais poderiam ter sido atingidos. Eu pisquei, Serra. Drones também atearam fogo em um depósito de petróleo na região de Ural durante a noite. Isso tá em chamas por produtos químicos. E eu... O seu que é isto? Veja só, tá pegando fogo. E este é o início de dia ou fim de noite comum na Rússia. O que antes parecia muito distante está se tornando cada vez mais realista. 25º ano. Este é um ano recorde em número de operações com drones em toda a Federação Russa. Além dos drones, mísseis também estão começando a chegar. São tanto mísseis de pequeno porte, como o tipo Pekla, quanto, por exemplo, o Neptune, de longo alcance, o Neptune D longo. Também há os mísseis Flamingo. Até Chechênia ficou na mira dos drones. Moradores locais relatam que, como resultado do ataque, um prédio do FSB foi danificado, além de uma base da unidade ter sido atacada. Akhmat em Gudaimes. É um certo elemento, um elemento de força, que desempenha seu papel e ocupa seu lugar na hierarquia russa, e não é um dos últimos. Destruição, humilhação, devastação. Isso é muito importante justamente para essa direção. Vamos encontrar todos e cada um. E essa é uma mensagem muito importante para que todo o Kadyrovita que veio para a Ucrânia entenda que, de um jeito ou de outro, nós o encontraremos. Encontraremos generais russos, destruiremos, explodiremos. Um Kadyrovita comum a gente simplesmente vai espalhar pela parede com mais um drone. E ainda vamos mandar para ele um pacote da nova aposta com um pedacinho de banha. Lembrando que, na noite de 25 de novembro, a Ucrânia atacou a fábrica de reparos de aeronaves Borev em Taganrog, que pode modernizar e fazer manutenção em aviões Tu-95MS. Assim, os ocupantes perderam a possibilidade de continuar usando essa aviação. Como resultado do ataque, 2 aviões, o A-60 e o A-100LL, foram destruídos. Em Taganrog foram destruídos aviões realmente únicos, que a Rússia nunca mais conseguirá produzir. Além disso, todos eles foram projetados ainda na época da União Soviética. O A-60 é um projeto de longa duração, que deveria ser uma arma laser voadora. Seria, digamos, uma ameaça para o programa espacial americano. Mas nunca chegou a ser levado a um estado funcional. A destruição desse avião, na prática, põe fim a todo o programa de aviação, ao programa de aviação a laser da Federação Russa. Hoje em dia, com a destruição do avião A-100L, a Rússia simplesmente perde a possibilidade de continuar essas fases de testes, de criar algo novo.
Embora, para ser sincero, o A100, a nova geração do A50, já era tecnicamente e tecnologicamente defasado em comparação com os análogos ocidentais. Isso é só uma pequena parte dos lugares onde, ultimamente, os drones têm chegado, atingindo alvos de infraestrutura militar e crítica no território da Rússia. Claro, o Ministério da Defesa, após cada ataque, relata que a maioria dos drones foi abatida. Depois da frase "todos os alvos foram eliminados", nos canais russos do Telegram aparecem dezenas de vídeos de incêndios. O sistema de defesa antiaérea falha. A Rússia sempre teve problemas com a defesa antiaérea, já a União Soviética não tinha. O espaço aéreo era completamente fechado. A União Soviética sempre teve muito mais recursos nessa área. Por isso, a Rússia herdou um território enorme, um espaço aéreo vasto com muitas áreas descobertas, buracos por onde, claro, os meios de ataque podem passar. Os sistemas automatizados de controle já quase causaram um apagão no sul da Rússia, então a capital de Putin também pode em breve mergulhar na escuridão total. Notícias urgentes. Gerasimov se gaba de vitórias, a verdade choca. As forças armadas da Ucrânia destroem planos. Pokrovsk, Volchansk. Em chamas, os ocupantes são reduzidos a pedaços, raios destruindo suas posições. A terra está tremendo, o exército russo está perdendo o controle. Como os defensores ucranianos expõem as mentiras do inimigo e os derrotam na linha de frente. Todos os detalhes a seguir. Na véspera da visita do enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, o ditador do Kremlin, Putin, no primeiro dia do inverno, supostamente visitou um dos postos de comando do exército russo e declarou a intenção de criar uma zona de segurança ao longo da fronteira com a Ucrânia, na área de responsabilidade do agrupamento Norte. Putin não sabe, os russos não sabem onde fica Volchansk, se é Kupiansk e Volchansk, se é a mesma cidade ou cidades diferentes, e Pokrovsk, Komsomolsk e Krasnogvardeysk. São iguais ou diferentes? Não, eles não se importam. Bombas Witkoff. Eles insistiram que agora tomaríamos Pokrovsk e Kupiansk. Na reunião com a delegação americana, nossos militares vieram e disseram: aqui está o mapa. Olhem, aqui é Pokrovsk, aqui é Kupiansk. Não é nada disso, mentiram para vocês. Ele chega em Moscou, Putin diz para ele: desculpe, irmão, não foi Kupiansk, foi Volchansk, mas pegamos. O chefe do Estado-Maior do Exército Ocupante, Valery Gerasimov, relatou a Putin sobre a suposta libertação da cidade de Krasnoarmeysk. É assim que os russos chamam Pokrovsk, na Ucrânia, e Volchansk, na região de Kharkiv. Essa informação já foi desmentida pelo lado ucraniano. Podemos dizer que Putin quer mostrar uma vitória triunfante que na verdade não existe. Como ele mentiu dizendo que as tropas russas tomaram Pokrovsk, ele mente o tempo todo. Em relação a Kupiansk, onde a situação está se desenrolando justamente não a favor do exército russo, e isso precisa ser especialmente destacado, lá estamos expulsando o inimigo dessa cidade. Por que ele declarou sobre Pokrovsk, sobre a tomada de Pokrovsk? Porque lá aconteceu mais uma encenação de hasteamento de bandeira sobre a cobertura da neblina. As tropas russas colocaram sua bandeira lá, tiraram uma foto, postaram nas redes sociais e, de modo geral, isso chegou a superiores e deu motivo para Putin declarar que Pokrovsk havia sido tomado. Depois, claro, a bandeira foi retirada, mas a informação já tinha se espalhado. Além disso, os ocupantes fizeram uma declaração sobre uma ofensiva em Dnipropetrovsk e o início de uma operação para libertar Ruyaipole. O inimigo, em resposta ao nosso reforço no norte, está trazendo reservas adicionais. Obviamente, as brigadas que eles estão trazendo agora são aquelas que estavam indo. Deveriam avançar no segundo escalão para desenvolver o sucesso. Ou seja, eles não têm reservas infinitas. De acordo com informações do Deep State, o exército russo avançou em Pokrovsk e perto de Mirnograd. Também houve uma ruptura em Stepnohorsk, na direção de Zaporizhia. O chefe do Estado-Maior russo, Gerasimov, declarou ontem que Stepnohorsk está cercada. Pelo que entendo, os próprios generais do Putin vivem desinformando ele sobre a situação rápida nas frentes, embelezando a realidade. Eles conquistam territórios a crédito, mas depois percebem que o inimigo já está lançando seus próprios ataques, tentando fazer a realidade se encaixar no relatório. Ao voltar ao Kremlin, Putin fez questão de realizar mais uma reunião com o governador da região de Kursk. Eles conversaram sobre os deslocados das regiões fronteiriças da região de Kursk.
Esse tipo de desinformação, sem dúvida, pode estar ligado à visita de Witkoff. Claro que isso vai ser colocado nos ouvidos dele. Tenho muito medo de que depois isso acabe chegando a Washington e resultar em mais uma rodada de pressão sobre a Ucrânia. Como se dissesse, vocês logo vão perder de qualquer jeito. O Donbass, já que Putin tomou Pokrovsk, tomou Kupiansk, e depois vocês vão continuar perdendo o território. Por isso, aceitem as condições do acordo de paz que estão sendo oferecidas, porque depois vai ser pior. Apesar da calmaria no espaço informativo, os combates físicos continuam na direção de Sumy. Lá, a escala do confronto é menor, porque os russos deslocaram suas principais forças para as mesmas brigadas da Marinha. Eles precisam delas urgentemente perto de Pokrovsk e na direção de Konstantinovka. Mas nós também fomos obrigados a reduzir o número das nossas forças. Em Kherson, o exército russo continua lutando contra a população civil. Lá, os ocupantes caçam qualquer pessoa desarmada incapaz de fugir de um drone ou de um cabe. A frota sombria de Putin foi destruída. Navios estão caindo. O Mar Negro virou armadilha mortal. 2 petroleiros foram destruídos. Putin está em pânico. O tesouro do Kremlin derrete. O império do petróleo desmorona. Drones do SBU pegam o inimigo na armadilha. Ao que tudo indica, o Mar Negro já não é seguro para navios russos. Outro navio-tanque da chamada Frota Paralela Russa foi atacado a 80 milhas da costa da Turquia. O Med Volga 2 estava a caminho da Rússia para a Geórgia. Havia 13 tripulantes a bordo. E, segundo Ankara, ninguém ficou ferido. Segundo o Ministério dos Transportes da Turquia, o Med Volga 2, danificado mas ainda navegando, segue agora em direção a Sinop e não pediu ajuda. O navio-tanque Med Volga 2 informou que foi atacado a 80 milhas da nossa costa, vindo da Rússia, para a Geórgia, transportando uma carga de óleo de girassol, segundo o Ministério dos Transportes e Infraestrutura da Turquia. Construído em 2014, o navio-tanque de 140 metros, Med Volga 2, navega sob bandeira russa e pertence à companhia de navegação do Med Volga. Sua rota é Rússia-Geórgia, um trajeto típico para o transporte de produtos agrícolas e derivados de petróleo. Ou seja, esse tipo de navio automaticamente entra na zona de atenção especial tanto por parte da Ucrânia quanto de organismos internacionais. Organismos que monitoram possíveis esquemas para contornar sanções sobre o petróleo. Esse ataque se tornou mais um elo em uma série explosiva para a frota sombria russa. Dias atrás, já do outro lado do Atlântico, perto de Dakar, no Senegal, o petroleiro Mersin, carregado com diesel, foi alvo de 4 explosões externas. Sabe-se que, em agosto deste ano, o navio visitou o porto russo de Taman e, anteriormente, já havia atracado diversas vezes no porto de Novorossiysk. Anteriormente, outros 2 petroleiros russos sob sanção, Keira e Verat, foram atingidos no Mar Negro por drones marítimos. Isso ocorreu no âmbito de uma operação conjunta do Serviço de Segurança e das Forças Navais da Ucrânia. O Serviço de Segurança da Ucrânia continua tomando medidas ativas para limitar as capacidades financeiras da Rússia de conduzir a guerra contra a Ucrânia. Os drones marítimos Sea Baby inutilizaram embarcações que poderiam transportar petróleo no valor de quase 70 milhões. E ajudavam o Kremlin a contornar sanções internacionais, destacou uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia. Esses navios também fazem parte da chamada Frota Sombria, do país agressor, e eram usados para burlar sanções internacionais. Segundo fontes ucranianas, ambos os petroleiros sofreram danos críticos e, de fato, foram retirados de operação. Essa é uma tática do Mossad. Alguns foram afundados, outros vão pensar 150 vezes antes de agir. É assim que tem que ser, eu garanto pra você. Enquanto isso não acontecer também no Mar Báltico, ninguém lá na Europa vai levar a sério. Acho que seria muito oportuno, aliás. Seria interessante fazer isso, por exemplo, perto das águas territoriais da Polônia e dos países bálticos. Essas pessoas com certeza não vão notar nada, só vão fechar os olhos e dizer alguém estava nadando por aí, não vimos nada, não sabemos de nada e por aí vai. O ideal seria afundar em todo lugar se houver capacidade técnica para isso, inclusive em Vladivostok e em todos os pontos possíveis, para que eles entendam que tem que haver pressão. Sem afundar esses navios, nada vai mudar. Só assim todo mundo vai entender que a coisa é séria. É assim mesmo que tem que agir. Para que lembrem de uma vez por todas, não se deve mexer com a Ucrânia. Os ataques, que aconteceram apenas algumas dezenas de milhas náuticas da costa turca, provocaram uma reação forte de Ankara.
O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, chamou esses acontecimentos de uma escalada preocupante da situação. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia claramente ameaça a segurança da navegação no Mar Negro. Na sexta-feira, na nossa zona econômica exclusiva, houve uma escalada preocupante da situação, quando navios mercantes foram atacados. Em particular, de forma alguma podemos justificar esses ataques, que ameaçam a segurança da navegação, vidas e o meio ambiente em nossa zona exclusiva. Como podemos ver, a frota sombria russa não pode se sentir segura. Já não há lugar seguro para ela. Os ataques dos drones navais ucranianos, assim como as ações de grande repercussão contra petroleiros, mostram que o Kremlin está perdendo liberdade de manobra no mar. E cada petroleiro destruído ou inutilizado não é apenas um golpe financeiro em Moscou, mas também um duro golpe no ego do czar russo. Mas isso não é tudo. Ao mesmo tempo, Kiev está atacando a retaguarda da mãe Rússia. Em novembro, as forças armadas da Ucrânia atacaram refinarias de petróleo russas pelo menos 14 vezes usando drones. Segundo a Bloomberg, este é o número recorde de ataques à infraestrutura petrolífera estratégica da Rússia durante uma guerra em grande escala. Raio, Uitka explodiu Moscou. O enviado especial de Trump voa até Putin com um plano de paz secreto, colocando-se no centro de um grande escândalo. Em Washington, já se comenta isso em segredo, nos bastidores. O que motivou essa reunião demonstrativa? Que sinais os EUs enviaram? E isso aproximou o fim da guerra? Uiá. Os americanos visitaram a Rússia novamente. Eles foram recebidos em Vnukovo pelo representante especial de Putin, Kirill Dmitriev. O Kremlin está se preparando para implementar sua versão de um plano de paz para a Ucrânia. Há um processo em curso, um processo sério. Putin acaba de dizer que informará Lukashenko sobre o andamento das coisas nessa questão. Agora, talvez o mais importante seja que não há mais nada. Claro, vai aparecer muita gente que não vai medir esforços para sabotar esse processo. Na véspera, Steven Witkoff participou de uma reunião da delegação americana com representantes da Ucrânia na Flórida. Nós não queremos apenas acabar com a guerra. Também queremos ajudar a Ucrânia a conquistar uma segurança duradoura, para que nunca mais precise enfrentar uma nova invasão. As negociações foram produtivas, mas ainda preciso trabalhar mais. Foi registrado certo progresso, porém não foram alcançados acordos concretos. Já estamos na metade do caminho para garantir a independência da Ucrânia. Hoje tivemos um progresso significativo. A Rússia deve fazer parte da equação para a resolução da questão ucraniana. Para isso, Witkoff irá a Moscou. Jornalistas americanos especulam que Trump enviou uma equipe de negociadores atípica à Rússia desta vez. Steven Witkoff e Jared Kushner. Enquanto o governo Trump se apressa para garantir um acordo de paz que ponha fim à guerra na Ucrânia, o presidente Donald Trump está enviando 2 de seus principais diplomatas a Moscou. Este é seu antigo sócio e seu genro. E nenhuma delas foi confirmada pelos legisladores. Selada. Há rumores na Casa Branca de que Trump demonstrou preferir a diplomacia pessoal à burocracia. O presidente do EUA acredita que Witkoff e Kushner são supostamente capazes de inserir o acordo Moscou. As tropas têm orgulho, com razão, do que fizeram pelo desenvolvimento da capital. Quem é o negociador do lado russo? Ele mesmo disse isso. Vladimir Putin, o current president of the Russian Federation, está sendo uma prominente figura em global politics para muitos anos. Do nosso lado, do lado da administração, é Medinsky. Vladimir Rostislavovich, assessor do presidente, faz isso desde o início. Bem, nos assuntos atuais, para organizar todo esse trabalho, para colocar tudo em prática, eu também incluí meu assessor. Yuri Viktorovich Ushakov, ele está em contato com os colegas americanos, mas ele sozinho não consegue fazer tudo isso. Isso deve ser feito pelo Ministério das Relações Exteriores e, em parte, pela administração do presidente. É um conjunto muito grande, realmente muito grande de questões que precisam ser discutidas, registradas, redigidas corretamente e todos os pontos precisam ser definidos. O ditador do Kremlin, em uma coletiva de imprensa, declarou que um dos temas centrais será o status da Crimeia e do Donbass. E depois ficou ainda mais animado e disparão. A Federação Russa está pronta para lutar contra a Europa. Nós não pretendemos lutar contra a Europa, já disse isso 100 vezes. Mas se a Europa de repente quiser lutar contra nós e começar, estamos prontos agora mesmo.
Antes das negociações com Itkov e Moscou sobre o plano de paz, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que a questão territorial é a mais difícil. Vou ser franco, a questão territorial é a mais complicada. A questão do dinheiro e da reconstrução, na minha opinião, falo com sinceridade, sem dúvida, sem a presença dos parceiros europeus é difícil e complicado de resolver, porque o dinheiro está na Europa. Me parece que isso não é muito justo. E a questão das garantias de segurança, que é muito importante. Precisamos de detalhes concretos do EUA, detalhes concretos da Europa. Segundo a mídia, na versão inicial do plano de 28 pontos, falava-se sobre o reconhecimento do território ucraniano como pertencente à Rússia e sobre a possibilidade de retirada das forças armadas da Ucrânia, até mesmo daquelas partes da região de Donetsk que os ocupantes não conseguiram capturar. E na Ucrânia, isso foi repetidamente considerado inaceitável. Os aliados europeus da Ucrânia também se manifestaram contra tais medidas. A visita dos enviados americanos para discutir a paz já é a sexta. A anterior foi no final do verão. Naquela ocasião, o encontro aconteceu em meio ao ultimato que Donald Trump fez ao Kremlin. Desiludido com a falta de progresso na resolução da guerra na Ucrânia, o chefe da Casa Branca deu a Putin primeiro 50 dias, depois 10, para alcançar um cessar-fogo. Nós concordamos com garantias sérias de segurança, que eu descreveria como algo que muda as regras do jogo. Nós não imaginávamos que estaríamos tão próximos de um acordo de proteção pelo artigo 5º por parte dos Estados Unidos da América. Na fixação legislativa na RSFC, há o compromisso de não violar outros territórios após a codificação do acordo de paz. Então, chegamos a um acordo. E isso não é tudo. Desde então, nada mudou, exceto o aumento das sanções. Putin decidiu continuar sua guerra sangrenta na Ucrânia. Uma reviravolta geopolítica urgente. A China está abandonando a Rússia de forma dura e sem explicações. O EUA e Trump agora estão mais próximos de Xi do que do amigo russo. Putin está definitivamente ficando em segundo plano. O dinheiro russo e as regiões seguram Pequim de tomar uma decisão que pode mudar tudo. A China já está empurrando a Rússia para a destruição, para o abismo. O que Xi Jinping está esperando e por que não prendeu Putin em sua armadilha? A seguir. A China está traindo a Rússia. Sim, você ouviu corretamente. Pequim finge ser uma parceira com maestria, mas na realidade usa Moscou como seu elo mais fraco. E... temos uma expressão que se tornou popular. Russos e chineses são irmãos para sempre. O interessante é que Xi conversou recentemente por telefone com Trump e afirmou que apoia os esforços de paz dos Estados Unidos para resolver o conflito russo-ucraniano. Na teoria parece ótimo, mas como é na prática? Acho que a China enviou um sinal político aos Estados Unidos, mostrando que está acompanhando de perto o que acontece no caminho da resolução pacífica, buscando instrumentos para uma solução pacífica da guerra russo-ucraniana. A principal mensagem desse sinal deve ser a seguinte: a Rússia não deve vencer essa guerra, e a Ucrânia, por sua vez, não deve perder. Mas tem mais uma coisa. Os líderes dos países concordaram com visitas, e Trump já está planejando ir à China em abril. Se Trump vai conseguir fechar o acordo desejado com a China, um acordo comercial especificamente em abril, por exemplo, durante um possível encontro em Pequim, isso é uma grande incógnita. Na minha opinião, não há nada mais profundo, especialmente em relação ao fim da guerra russo-ucraniana. Nesses prazos, abril de 2026, encontros entre Xi Jinping e Trump em Pequim, isso não existe. Mas o que a China está fazendo de errado em relação à Rússia? Parece que tá tudo bem. A questão é que a China está lucrando muito com a Rússia. Os preços dos produtos exportados para a Rússia aumentaram, em média, 87%. As relações da Rússia com a China sempre foram muito complicadas. E se achamos que eles são amigos? Não. Eles são, tem uma palavra boa para isso, eles são companheiro de viagem. Rússia e China são companheiros de viagem. Isso é vantajoso para a China. Uma Rússia fraca e um Putin fraco são vantajosos para a China. É vantajoso para a China comprar matéria-prima barata. É vantajoso para a China depois vender produtos muito caros para a Federação Russa. No fim das contas, a Rússia não tem mais nenhuma outra saída. E não se trata só de mercadorias. A China está entrando aos poucos nas regiões russas, assim conseguindo acesso a territórios e recursos.
Sabe, já existem exemplos no Extremo Oriente, onde pequenas aldeias estão se tornando uma grande maioria da população chinesa, e lá eles estão até participando das eleições municipais. E a Rússia, por sua vez, está começando a se tornar cada vez mais dependente da China. Putin aprova esse tipo de relacionamento? Novamente, claro que não. É claro que não me agrada. Porque Putin tem isso, dores fantasmas em relação à União Soviética. Ele, basicamente, durante todo o seu mandato presidencial, tentou resgatar uma espécie de grandeza perdida. Ele se autodenomina o reunificador das terras russas. Mas, na verdade, ele está apenas levando a Federação Russa ao colapso, a um colapso total, absoluto, à falência financeira. Pequim está cada vez mais fortalecendo sua influência também na Ásia Central, enquanto coloca Moscou em segundo plano, o que provavelmente não pode deixar de preocupar o vovô do Kremlin. É necessário fortalecer inabalavelmente a amizade entre a China e o Cazaquistão, unir esforços para promover uma cooperação abrangente e contribuir ainda mais para a paz na região e no mundo inteiro, assim como o desenvolvimento da estabilidade e de uma energia positiva das relações entre China e Cazaquistão. Mas aqui está a principal questão. O que afinal motiva a China? Uma parceria fiel com a Rússia? Nossa comunicação próxima reflete o caráter estratégico das relações russo-chinesas, que estão em um nível sem precedentes de alta. Ou o Pequim está apenas aproveitando a situação e agindo em seu próprio interesse? Para eles, não interessa que a Federação Russa vença essa guerra. Porque se Putin vence essa guerra, ele recupera sua subjetividade geopolítica. Ele começa a dialogar com todos os atores, por exemplo, com os próprios Estados Unidos e a China, no mesmo nível, o que absolutamente não corresponde aos interesses estratégicos da China. Sim, essa posição é velada. A China fala de amizade, mas só age quando isso lhe convém. Ela lucra com a Rússia, aumenta sua influência e, ao mesmo tempo, fortalece relações com os EUA. E Moscou fica cada vez mais dependente das decisões. Pequim. É isso por hoje. E para mais notícias quentes da linha de frente, confira a próxima edição.